que devem ser dissolvidas. O espírito que anima um corpo é um só, porém, as naturezas são muitas no que se refere às paixões inferiores. O que faz os homens se desviarem da verdade é a ignorância de interpretações, que a evidência lhes fornece. As duas almas que o homem parece ter, são os corpos espirituais, se assim os podemos chamar. Quando encarnado, o espírito usa vários corpos, para sua sustentação e de suas qualidades, quais sejam, corpo de desejo, corpo mental, perispírito, e outros. Eles são tantos que fogem à percepção dos que ainda não alcançaram a verdadeira paz de consciência, mas o espírito é somente um, na direção de todos os outros instrumentos. Observemos um fruto, por exemplo, a laranja. Quantos revestimentos existem para te entregar esse suco maravilhoso que alimenta? A película que reveste o suco nos favos, os gomos, outra película que reveste os gomos, a casca. Existem nos frutos muitos corpos. Isso é a natureza, sendo sábia. Ela cria vários corpos para que a mensagem do espírito seja dada e o aprendizado da alma consumado. Os corpos que servem ao espírito têm certa facilidade de assimilar os pensamentos e inspirar o espírito nas coisas que ele acumulou nestes corpos. A alma, para se libertar definitivamente das ilusões, necessário se faz limpar todos esses corpos, que com ela ultrapassam o túmulo e caminham com ele em busca de evolução. À medida que vamos nos desfazendo de certos corpos grosseiros, vamos ganhando outros mais sutis, para corresponder às nossas ansiedades mais elevadas. Se o corpo de desejo está repleto de paixões inferiores, estamos presos por ideias inferiores que nós mesmos formulamos, e como desfazê-las? Somente fazendo o contrário. A caridade é a luz que nos liberta, juntamente com a verdade. Foi Jesus, o enviado de Deus, que veio à terra por misericórdia, para nos apontar o caminho da salvação. E o Evangelho, nas suas poucas páginas, nos mostra o que devemos fazer para limpar todas as imperfeições geradas por nós sem vigilância que levam ao endurecimento dos corpos espirituais, e que atordoam a alma. Compreende-se que todas as enfermidades nos caminhos humanos têm a sua fonte na mente, na desarmonia dos pensamentos. O espírito tem de lutar contra a influência do meio em que nasceu. A matéria induz a alma para as coisas do mundo, e a alma deve lutar para se desfazer deste ambiente grosseiro. Quem não luta, não pode vencer. O espírito livre, que conheceu a verdade, mesmo dentro da matéria bruta, mostra a sua liberdade, pela limpeza das suas ideias e dos seus gestos ante a vida. O espírito traz o princípio intelectual e moral que falta aos animais, e é com essa força divina que ele deve vencer as agressões da matéria e do ambiente onde vive como um homem. A doutrina espírita vem facilitar às criaturas humanas os meios de se libertarem, conhecendo um pouco da verdade espiritual. Convidamos a todos buscarem aprender as leis morais e usá-las no correr da vida, que desta maneira a luz irá nascer em seus corações e a felicidade não será mais uma utopia. Depois do homem livre, cumprir-se-á a promessa do Mestre, conforme citado por Lucas, no capítulo 22, versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio. O espírito preparado pela consciência em Cristo recebe a confiança do Mestre e as suas obrigações crescem para a sua glória. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 606, Princípio inteligente. O princípio inteligente de que são dotados todos os animais é constituído, pela força do tempo, que preparou a forma animal para receber a vida mais aperfeiçoada, que é a alma e que vem de Deus, elaborada pelos impulsos do progresso, e canalizados pelos agentes mais próximos do Criador. Esse princípio inteligente não entra no corpo do animal em formação, mecanicamente, no ato da concepção animal. Benfeitores espirituais estão dedicando seus esforços para esse trabalho espiritual em variados lugares onde, por vezes,
O homem pela ganância do ouro, provoca mais nascimentos. E Deus consente que seus anjos trabalhem dobrado para manter a vida acesa em todos os campos da terra. Essa luz que move todas as coisas é a Filha de Deus, que desce do Criador e vem se transformando de degrau a degrau, até se materializar. Depois, vai subindo novamente, alcançando a espiritualização. Em vários viventes, onde se move o espírito-grupo, essa alma ainda não se individualizou, ganha corpos e torna a voltar em corpos sucessivos quantas vezes forem necessárias, alcançando, assim, a sua personalidade. A reencarnação se processa em todos os reinos e em todas as coisas, pois é neste labor que o espírito conquista a libertação espiritual. Os agentes de Deus estão mais ligados aos homens, animais e coisas do que se pensa. Tudo se move com as suas presenças, pela ordem do soberano Senhor. A humanidade deve compreender e respeitar os valores espirituais, e enquanto isso não ocorrer, os homens lutarão com as agressões da própria natureza, e ela cobrará deles o desrespeito às leis naturais. O desprendimento é a forma primeira a que se deve dedicar. Todo usurário acaba preso pelos seus pertences, sem desfrutar do que pensa ser útil à sua vida. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12:21. Os homens já despertos para as coisas espirituais devem tesourar os valores de vida eterna e serem ricos de moral, cultivando as virtudes todos os dias. Elas são sementes divinas, donde se entende que os seus frutos são alegria, amor e felicidade. Tudo na vida se encadeia para a frente, começando em processo de agrupamento como uma massa divina, depois os elos vão se individualizando e tomando personalidade, buscando a razão, a inteligência surge e a liberdade cresce. Todos têm o mesmo direito de, algum dia, alcançar a luz própria. O animal não foi feito para ser sempre animal, o princípio inteligente que o anima, no amanhã partirá para o reino humano, depois para o angélico e assim sucessivamente, até a plenitude da própria vida, onde o amor se faz dominar, e o coração se transforma em sol que alimenta a si mesmo, em todas as circunstâncias. Mas, mesmo assim, o comando central é de Deus, em toda a extensão do ninho cósmico. A verdade é relativa para todos os seres, ela é revelada de acordo com a elevação das criaturas. Os homens que estagiam na Terra são ainda crianças, em se referindo aos mundos venturosos. O princípio inteligente dos animais, por quantas vezes deixarem os corpos, passam por elaborações diferentes no mundo espiritual, para irem tomando posição cada vez mais enriquecida, de forma a ganhar qualidades ou despertar valores, até se apresentar nas primeiras reencarnações como ser humano. E daí, começa a vivenciar as suas vidas múltiplas, conquistando novos valores. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 607, Infância da Vida. O espírito, quando se humaniza, não fica necessariamente no mundo onde começou a dar seus primeiros passos no reino vegetal e animal. Os mundos que circulam no universo são casas do mesmo Deus, capazes de abrigar multidões de seres que correspondem às suas necessidades espirituais. Troca-se de casas planetárias, como se troca de escolas, quando preciso. Entretanto, muitos ficam onde começaram a despertar. Nada na vida é estático, as leis têm aberturas diversas para mostrar aos homens estudiosos a grandeza de Deus. Os homens, na sua primeira infância, são como crianças ou talvez piores que muitas dessas, que já carregam bagagem de outras vidas. Deus não tem pressa, mas não para de operar. Assim deves fazer igualmente, deixar, por onde passares, o traço das coisas boas que já aprendeste. O animal que rasteja no chão com o perpassar dos milênios, ouvirá dentro de si, quando já preparado, as palavras anotadas por Lucas, no capítulo 11, versículo 10. Pois todo o que pede,
recebe; o que busca, encontra, e a quem bate abrir-se-á. A extensão do tempo a que se submete ao pedido de melhoria, os seus movimentos, a busca no silêncio, e as lutas que tem no seu reino, são as batidas nas portas do progresso, para achar a sua melhoria, que vem na mudança de reinos. Na humanização do animal, ele vai tendo o princípio de consciência do seu futuro. Alguma luz brilha na sua mente, a lhe dizer da esperança em uma vida melhor, e a face da infância vai se transformando, qual a da criança, do mundo para a adolescência e depois para alcançar a madureza. São processos que regulam todos os reinos da natureza, mas o grandioso é que todas as coisas caminham para essa vida livre e grandiosa. Assim Deus o quer. Como já dissemos, a Terra não é o ponto de partida de todas as reencarnações, nem o fim. Nos mundos onde existem humanidades reencarnadas, processam-se neles as trocas. Avalanches de entidades periodicamente saem e entram, para engrandecimento das criaturas de Deus. Muitos espíritos querem descobrir a sua gênese, mas nem sempre lhes é permitido. Essas verdades vêm com lentidão, de acordo com as necessidades espirituais e a vontade de Deus. Sem a permissão de Deus, nada será feito. Compreende-se, pois, que existe um comando central, nas mãos daquele que tudo criou por amor. Assim como há espíritos de alta hierarquia comunicando-se na Terra, há os que ainda não sabem o que fazem, são alunos nos primeiros anos de escola, a quem por vezes, é permitido o intercâmbio, como exercício de aprendizado. Os espíritos não devem se sentir humilhados por saberem que vieram do reino animal, pois tal se deu por vontade do Criador, e todos passam pelo mesmo processo para alcançar a inteligência. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 608, Lembrança de existências anteriores. O espírito, quando desencarna, não se lembra das suas vidas pregressas, anteriores ao período de humanidade. Muitos não se lembram nem mesmo das reencarnações passadas. Já como espírito, isso depende do estado evolutivo da criatura. Somente o espírito altamente evoluído é que pode se recordar de algumas vidas que teve na Terra. Já como espírito, a maioria fica em estado de inconsciência por tempo considerável, e quando o ser se encontra nas inferioridades, dando provas de que não é bom seu despertamento, passa de uma existência para outra sem consciência de tal estado. Daí se conclui que os espíritos não são capazes de se lembrarem como começaram. As lembranças, quando se processam, é por necessidade do desencarnado. O véu que empana essa verdade é controlado pelos espíritos superiores, que a tudo comanda, na razão de ser das vidas em transição. Muitos dos seguidores da doutrina espírita ficam especulando os espíritos para descobrirem o que foram no passado, sendo que eles mesmos, ao analisarem o seu próprio presente, devem desconfiar o que foram, pelos seus instintos aflorados, pela sua conduta no presente, pelos seus próprios pensamentos. As diversidades no mundo dos espíritos são múltiplas, como são na Terra. Há regiões nas sombras onde a vida é pior que na Terra, onde impera ainda a escravidão, e os escravizados são espíritos devedores que a lei deixa que assim quedem, para que eles aprendam a ser mais úteis quando retornarem à Terra, animando um corpo físico. Qual a utilidade de revelações de vidas passadas? A maior revelação que a Terra recebeu foi a presença de Jesus, e a maior herança foi o Evangelho do Mestre. Não é preciso saber o que fomos, devemos nos preocupar com o que deveremos ser agora, corrigindo as más tendências, procurando nos iluminar por dentro, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. A vaidade de certas criaturas leva-nas a desejar que alguém lhes fale que foram grandes personagens, que animaram corpos na terra, e essa vaidade vai ser pior no presente, pois se lhes for revelado que foram paras dos mais obtusos, poderão esmorecer nas lutas para melhorar, e ficando na dúvida, avançam com mais coragem para o futuro. Se tivessem acesso às vidas anteriores à vida humana,
mais difícil seria. O espírito humano precisa educar-se. Isso se pode generalizar, educar a todos. Foi para tanto que a doutrina dos espíritos surgiu na Terra, para modificar os homens, mudando seus sentimentos, educando seus pensamentos, na formação de ideias elevadas, levando-os a se esforçarem, meditarem e trabalharem dentro de si mesmos. Observemos as vidas dos grandes missionários que passaram pelo planeta, deixando rastros de luz pela própria vida. Eles conversaram pouco, mas viveram muito nas hostes de Jesus, entregando as suas vidas às reformas morais, mesmo que lhes custasse a própria vida. A conduta reta fala mais alto que a reta fala e a reta escrita. Neste esforço ingente em favor de si mesmos, os homens poderão melhorar de todas as enfermidades físicas e morais, e daí poderão ouvir a voz do Mestre, novamente em seu favor: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Lucas 17:19. O homem, mormente o espírita, deve alimentar a fé, pois ela cura todas as doenças de todas as ordens, porque Jesus é a fé nos nossos corações. O espírito do homem, se deseja se iluminar, não pode passar por outros caminhos, a não ser o da verdade, que desliza e avança cada vez mais sobre os impulsos da caridade. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 609, o passado no presente. Os espíritos em sua infância espiritual ainda estão bem próximos da animalidade e podem conservar alguns traços dos animais em sua vida, podendo-se notar os elos que ligam uma vida à outra, que tiveram. Conforme a distância entre uma e a outra, mostra-se bem clara a ligação de um reino ao outro. Na medida da evolução da alma, elas vão se desligando dessa influência, os traços ainda visíveis desaparecerão e a personalidade se firmará na cadeia evolutiva, de modo que a beleza moral isole o animal do homem. O passado distante somente se expressa no estado presente, quando este estado permanece estacionário. O esforço próprio neste campo é de grande valia. Nós mesmos, no mundo espiritual, devemos batalhar em todos os momentos para sairmos da animalidade e quebrar os elos que ainda nos prendem às trevas onde as paixões dominam, a maledicência impera e o egoísmo inspira a usura. Todos nós devemos ser por Jesus. Ele é o nosso dirigente, ele é, novamente o dizemos, o governador do nosso planeta. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11:23. Nós somos o rebanho de Jesus e devemos estar sempre com ele, ajuntando as virtudes e vivendo-as todos os momentos. Não devemos perder tempo em combater o mal, mas viver o bem, esquecer que existe a desarmonia, estudar, meditar e passar a viver dentro da verdade e do amor. Essas virtudes são a harmonia da criação. Se a natureza não dá saltos, nem opera com violência, certamente que os laços, do animal ao homem, não são quebrados de uma vez. Eles se desfazem lentamente, no esforço de distanciar o homem do animal. A parte que foi tocada para o ser pensante, ele deve fazê-la devagar, mas com constância, operar sempre, avançando para a libertação espiritual. O passado que deve ficar vivo no presente é o que fizemos de bom, é o esforço para melhorar, é o amor e a caridade operada por nós ontem. O hoje deve refletir o entusiasmo, melhorando cada vez mais esses gestos de luz. Os homens, nas suas primeiras experiências como seres humanos, se confundem nos elos que separam um reino do outro. O animal se parece com o homem, e este tem muito dos animais na forma, nos gestos e na forma de vida. Os próprios instintos são aflorados, como sendo animais verdadeiros. Todavia, o tempo se encarrega da transformação, esperando que o esforço próprio complete essas mudanças idealizadas pelos anjos. Os primeiros progressos dos homens são muito lentos. Com o passar do tempo e o amadurecimento das almas, o progresso vai ficando cada vez mais rápido,
acelerando a reforma no bem-estar da humanidade física e mesmo moral, com a maturidade dos seres. Essa é a lei de justiça e amor de Deus. Se procurarmos o amor e a justiça de Deus, o resto virá por acréscimo de misericórdia divina. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 610. O homem, um ser à parte. Verdadeiramente o homem é um ser à parte dos outros reinos, porque ele está destinado a conhecer o Criador, com bastante profundidade, como lhe toca a seu destino. Além de compreender o soberano Senhor, ele procura entender suas leis e respeitá-las. Será, assim, de grande valia para sua paz interna, para sua vida consciente, reconhecer de onde veio e para onde vai. Existem, como sempre falamos, muitos segredos a serem desvendados. Ainda não o foram porque a verdade é relativa ao grau evolutivo da humanidade. O regulador da verdade é o tempo, a maturidade da alma. O homem é um ser à parte, visto ser possuidor de faculdades que nos animais e nos outros reinos estão ainda escondidas. Jesus falou muita coisa, por vezes em parábolas, que somente seriam reveladas aos seus discípulos. O tempo tanto esconde, como revela tantas outras parábolas que a natureza tem para dizer. A doutrina dos espíritos é também reveladora, e está entregue a ela dizer muita coisa que Jesus, naquela época, não poderia falar. Por isso é que dizemos que se deve ler e meditar nas obras espíritas, tirando o que se pode entender. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 7,16. Os ouvidos a que se referir o mestre são os ouvidos do entendimento, que estão bem desenvolvidos na época em que estamos escrevendo. As coisas dos céus penetram nos homens na terra por sintonia de vida. Modifica a tua vida que as revelações irão chegando por lei ao teu coração. O homem, podemos dizer e repetir, é um ser à parte, porque somente ele tem entendimento e razão para deduzir a fala do mestre e esforçar-se para vivê-la. É nesse viver que vão chegando devagarinho os princípios da felicidade no ambiente da consciência. Fazemos parte de um todo, no entanto, esse todo se divide em dimensões variadas, na sequência de vidas inúmeras, mostrando assim o quanto Deus é bom, justo e amoroso, dando a tudo as mesmas bênçãos. Entretanto, nem tudo respira essa luz de maneira igual, cada um recebe o que merece, pela escala a qual pertence. Eis aí a justiça divina se expressando em toda parte do universo. Os espíritos superiores não se enganam quanto às suas revelações. Os que ouvem ou leem suas recomendações é que por vezes se enganam nas interpretações dos textos. Mas, com o tempo, a luz se fará no entendimento dos que procuram a verdade. É por isso que o homem, com efeito, é um ser à parte, por ter ouvidos afinados mais que os dos animais para ouvir e entender o que vem dos anjos. Deves obedecer às leis dos homens, que essas leis poderão te ajudar no entendimento maior das coisas que precisas. Se queres conhecer mais a Deus, tu, que estás animando um corpo físico, é bom que o procures. Os caminhos são muitos e as portas estão abertas, porém, é preciso que te esforces. Toda subida pede esforço. Todas as atividades mentais constituem pedidos, e todos eles são respondidos na faixa das intenções do emissor. Em vários casos, Deus permite que seja feita a nossa vontade, mesmo que em situações inferiores, para nos dar uma lição, porque a dor é mestra consumada, registrada em todos os tempos. Se tirassem a dor do mundo, esse voltaria às cavernas, porque na altura espiritual em que se encontram os homens, eles não podem viver sem a dor. Assim, o homem da terra é um ser à parte, em se referindo aos mundos superiores, porque neles gozam a irradiação do amor. Aqueles que cultivam o orgulho e o egoísmo estão, sem que o saibam, à procura da dor para serem estimulados ao amor. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 611, Metempsicose. A nossa origem é uma só,
Viemos do mesmo princípio inteligente, que no passar dos tempos foi se transformando pela força da lei do progresso. Configurando o corpo físico, podemos analisar a ameba unicelular, que através dos bilhões de anos entrou na corrente transformatória para se expressar como homem, como corpo físico animal sublimado, em se referindo aos reinos da natureza. No caso do espírito, em se partindo da mônada espiritual, vemos que ela veio crescendo com os tempos, deixando para trás eras e mais eras, chegando na plenitude do seu desenvolvimento, como espírito humano na Terra, onde deve reencarnar muitas vezes, nascendo e renascendo quantas vezes forem necessárias para sua iluminação interna. Entre mentes, essa luz de Deus, que teve seu começo como fluido divino que semeada no corpo térmico dos mares por mãos angélicas, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer igualmente mudando de formas, mudando de posições, mudando de ambientes. Ela não regride, como querem alguns espiritualistas, acreditando na metempsicose. Essa ideia pode ser, com o nosso respeito ao assunto, uma psicose alimentada no passado, quando alguns dos profetas e videntes observaram espíritos com as formas de animais. O espírito pode tomar a forma que os seus sentimentos possam comandar, porém, isto não quer dizer que os espíritos inferiores tomem a forma de animal para nascerem em corpos iguais a essas formas. A doutrina espírita, sendo uma filosofia de mais profundidade do que as outras, usando a mediunidade para revelar a verdade, vem nos informar da vida das almas nos planos em que elas habitam, e os próprios instrumentos encarregados das reencarnações dos animais, dizem que a alma que já viveu em corpos de homens não volta em corpos de animais. Na velha Índia, os hindus ainda adoram a vaca como sendo animal santo e superior aos homens, talvez pensando nessa doutrina da metempsicose, mas a adoração tem outro objetivo no profundo da mente, é para que eles tivessem respeito pela criação de Deus, e começassem a desprender-se do comércio do animal, mostrando ao homem ganancioso e glutão que podemos muito bem viver sem nos alimentarmos dos animais. Não é correto que um espírito que já alcançou a razão possa voltar ao corpo de uma vaca, voltando de novo a comer capim, e ficar prisioneiro em um corpo que regredisse seus dons já aflorados em outro reino superior. O espírito avança, vai perdendo certas relações com o mundo em que viveu antes, os laços vão se desfazendo, para que a alma principie a libertação, mesmo dos traços físicos. Os espíritos puros não suportam viver com facilidade em corpos de homens inferiores e, para que isso aconteça, haverá na gênese modificações de que o futuro nos dará conhecimento. A verdade, como já sabes, deve ser revelada gradativamente, porque a ignorância entre os homens, que não se generalize, é muito grande, e pode criar discussões estéreis, sem nenhum proveito para a educação dos mesmos. Apareceu-lhes Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Marcos 9:4. A doutrina dos espíritos reconhece que foi uma comunicação comum em seu seio, coisa natural como as que se processam entre seus profitentes. Naquela época, não se poderia dizer como nos dias que correm não se pode ainda clarear toda a verdade. Somente a verdade mais acentuada torna livre as criaturas. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 612, Regressão ao animal. Já comentamos em página anterior esse assunto, mas não é demais tornar a falar, para que se possa compreender, com mais segurança, que a alma de um homem não pode voltar a animar o corpo de um animal. A filosofia espírita é aberta às comparações, ao raciocínio lógico. Como Deus iria criar as coisas para a regressão? Ele não seria Deus, porque não teria ciência, quando criou, de que não daria certo a sua criação, tendo de voltar atrás, por ter falhado em suas experiências. Deus não faz experiências, isso é para os homens dotados de razão. Ele sabe o que faz, ele é onisciente, inclusive de nosso destino. Ele vive no ontem,
no amanhã e no futuro longínquo, como se tudo estivesse no presente. Ele vive no eterno, porque ele é a eternidade. Já devemos ir estudando esse viver no eterno, para principiarmos a fazer o mesmo. Se somos seus semelhantes, seus filhos, haveremos de copiar seus feitos para vivermos em paz, a paz de consciência. Na ordem das reencarnações, dentro dos corpos humanos, é que a matéria pode regredir para melhores lições. A alma, como um ser, pode ser em uma reencarnação um grande político aos olhos dos seus semelhantes, e voltar conforme suas dívidas, como um ser sem nenhuma expressão, até em corpo deformado, para aprender a verdade no silêncio e no sofrer. Mas, tomar um corpo que está servindo aos animais na retaguarda, isso nunca, nem as plantas poderão voltar animando minerais. A vida é crescimento, a vida é luz, que tem como destino a luz maior. A metempsicose talvez tenha servido para uma geração, como forma de medo para as criaturas, um entrave para os caminhos da perdição, como no caso de Sodoma e Gomorra, e de outras cidades que foram destruídas pelas paixões ali incentivadas, como hoje se comenta em alguns meios que a guerra atômica destrói até a alma, pela radiação que as bombas produzem. Isso cria certo pavor nos profissionais das guerras fratricidas. Existe, sim, a reencarnação, mas não regredindo. Ela se processa no mesmo reino. O espírito, tomando corpos semelhantes aos que teve, para sua evolução espiritual, e cada vez mais se iluminando, mesmo que não mostre essa iluminação, a está processando por dentro, e ninguém tira essa glória de sua vida. Ela é sua, por tê-la conquistado sob as bênçãos do Criador. O espírita, principalmente, deve aprender a adquirir a força do desprendimento. Desprender-se das coisas materiais não é jogar fora o que Deus lhe confiou, é saber fazer uso dos bens transitórios, porque somente os valores morais, o saber, a moral elevada, é que o acompanham pela eternidade. Deus somente consente que se façam as coisas que deem um motivo para aprendizado. O que iria aprender o espírito que já tivesse animado o corpo de um homem, voltando a animar o corpo de um animal irracional? Deus é justo e misericordioso, ele não faz coisas para voltar atrás, e o homem é senhor dos reinos que ele criou, para que os espíritos pudessem passar a aprender todas as coisas. Quando os fariseus se indignaram pelos discípulos estarem trabalhando no sábado, o mestre respondeu desta forma, que Marcos anotou no capítulo 2, versículo 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Anteriormente ele havia dito que o homem não foi feito por causa do sábado e, sim, o sábado por causa do homem. Escravizar, por causa da própria criação do mesmo homem, é regredir, vivendo situações e leis sem expressão, em se falando do espírito, que já tinha e tem atingido o reino dos homens, dotados de razão. O espírito é luz, e como tal, não poderá tornar as trevas. Fim.